Ai, gente, ó, eu já entro para pregar pedindo perdão, porque eu sou filho de humorista, então eu cresci sofrendo bullying. Foi a pedagogia que meu pai fez comigo. Então, assim, meu pai é chargista, meu pai sempre fez muito humor, e ele zoava muito comigo. Então, eu aprendi que o evangelho, ele deve ser levado muito a sério no jeito de viver, mas eu também aprendi que o humor e a comunicação, a alegria de poder brincar. Então, vocês me perdoam se você é mais sisudo. Eu realmente peço perdão, mas a gente vai aqui conversar. Eu queria falar um pouco, põe aí, meu amigo, a gente tentou hoje, estava na ralação. Ontem esponja, amanhã peneira. Eu peço para vocês 5 minutos antes da gente abrir a Bíblia, para eu fazer a base do que eu vou conversar com vocês hoje. As pessoas perguntam, por que ontem esponja, amanhã peneira? Que título diferente para um livro, para uma mensagem. Eu falei assim, eu tentei, o primeiro vendeu legal, mas o segundo eu queria que seja quem mexeu no meu queijo, tá ligado? Assim, tinha que ser um título fácil. Não tem nada a ver, mas o título eu tentei pegar, mas não pegou. Então, assim, ontem esponja, amanhã peneira. Deixa eu dar uma base do que está acontecendo. O mundo tem mudado muito rápido, não tem? O mundo tem mudado rápido, talvez você não tenha acompanhado, você não está conseguindo acompanhar. E tem um cara chamado Gilles Lipovetsky, que é um francês, que ele vai dar uma base de uma mudança que tem acontecido, que ele vai clicar aí, e eu queria falar sobre essa base das coisas que tem mudado ultimamente, para a gente dar uma base, para a gente ler o texto. Clica aí, meu amigo, eu estou sem o controle aqui, ele vai. Ele fala o seguinte, que antes, mais ou menos, na era antiga, era uma era tradicional. Vamos lá, o que eu faço? Vou fazer assim, eu levantei a mão, é que eu não sou pentecostal, é que é para mudar, tá? É presbiteriano, eu quero pedir desculpa por isso. Então, antes era uma época tradicional. Quando eu falo tradicional, é antes da época da reforma. Os antigos, eles sempre olhavam para o passado. Era isso que era o valor da sociedade, era o passado. Se você vai ler a Bíblia, que foi escrita no passado, você vai ver que toda vez que alguém, um judeu, ou até mesmo já no Novo Testamento, um judeu, ele vai falar de alguma base forte para locomover a vida, ele fala do passado. Era o meu pai, Abraão, Isaac, são as alianças do passado, até mesmo no deserto, quando o pessoal quer animar o povo de Deus no deserto, ele lembra, vocês lembram de Deus, o que ele prometeu, é o passado que tem valor. Só que com o tempo, amém? Com o tempo, veio a reforma, o iluminismo, e toda essa novo jeito de pensar mudou a sociedade, mudou para o jeito moderno. O jeito moderno é um jeito que pensa no futuro. O que move o jeito moderno... Isso. O que move o jeito... Mas estou vendo que vai ser a piada da noite, vai ser isso. Não levantei agora. Se eu der um aleluia, não é para mudar. É só se você ver que está meio... O jeito moderno, ele pensa no futuro. Então, aí agora eu quero encaixar para o seu pai ou para quem tem mais de 50 anos, ok? O pessoal mais antigo, da reforma até 1960, 70, eles gostavam de olhar o futuro. O que move era o futuro. Por isso que essa turma, na juventude, brigava por ideologias, sabe? Ideologia. Eles se moviam. O cara que se destaca, eu gosto de lembrar do Martin Luther King, que ele falava assim, I have a dream. Então, o Martin Luther King, ele falava assim, eu tenho um sonho, está no futuro. E o sonho de Martin Luther King moveu milhares de pessoas. Mas aí veio a especulação financeira, veio as guerras, o futuro perdeu o poder de acreditar. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi feita por um país com 0 de analfabetismo, cristão, e olha o que eles fizeram. Então toda essa ideologia de sonhar num futuro, o futuro vai ser perfeito, o futuro vai ser melhor, isso cai por terra. Vem um cara chamado Cazuza, e ele fala assim, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma para viver, porque acabou as ideologias. Eu, no meu livro Vida Cristã Fora da Caixa, eu faço uma paráfrase de Cazuza, eu falo, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão pregando na TV, teologia eu quero uma para viver. Que é a mesma crise que está lá fora, chegou na igreja. A gente começou a perder os nossos heróis. Os nossos heróis não estão mais, tudo já morreu. A gente não tem mais esse negócio, esse sonho do futuro. Cadê aquela juventude que estava no passado, que queria mudar o mundo? Mudar o mundo. E não muda. E aí o que Lipovetsky vai dizer? Que a nossa geração...
é uma geração hipermoderna que só vê o presente. Isso é verdade. Isso é verdade. Só vê o presente. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês, tá bom? Aí vocês vão fazer. Olha só, eu sempre chego em faculdades, onde eu vou falar, e eu faço uma pergunta. Você tem 2 empregos. Olha só que bacana, que numa época que a gente está cheio de desemprego, eu vou te oferecer 2 empregos, você vai ver qual que você prefere, ok? O primeiro emprego, você vai ganhar 15 mil reais. 15 mil reais. O segundo emprego, você vai ganhar 7.500. Calma, deixa eu ainda falar o que eu vou oferecer. Você escolheu antes, você é moderno, você não é pós-moderno. Você fala assim, diga mais. O primeiro emprego, dos 15 mil reais, você tem que chegar às 7 horas da manhã, lá no trabalho, para trabalhar. Os homens têm que ir de terno e gravata, as mulheres têm uniforme certinho que vai ter que vir. Você tem que seguir a cartilha à risca, decorar os manuais do nosso trabalho. Você vai, não quero que você traga nada de novidade, você tem que repetir o que a nossa empresa faz. Você tem 1 hora certinho de almoço no refeitório e você tem que sair às 6 horas da tarde, você tem que chegar às 7 da manhã lá no centro. 15 mil reais. 15 mil reais. Os de 7.500, você vai trabalhar, pode ser na Google, Facebook, você escolhe qualquer rede social. Você pode levar o seu pet. Sabe o que é pet? Você pode levar no seu trabalho se você quiser. Você faz o seu horário. Você faz o seu horário. Aliás, traga as suas novidades. Se você trouxer o que você tem que fazer, que vai ajudar a nossa empresa, você é bem-vindo. Você não precisa nem seguir o nosso currículo. Você, na verdade, vai viver ali e lá dentro a gente vai ter uma sala. A gente não tem o seu escritório, a gente tem uma grande sala com várias conexões e você lá dentro vai poder interagir. Nós temos um canto que você pode dar uma descansada, que é uma redezinha, várias redes, para você dar aquela cochilada no meio do dia, para as ideias fluírem e no final do mês você só tem que bater aí para a gente ver se você realmente está produzindo. Mas esse é o seu trabalho. Agora, com sinceridade, vamos lá, irmãos. Quem de você quer o primeiro trabalho de 15 mil agora? Levanta a mão. Quem quer o segundo de 7.500? Você é hipermoderno, é de uma geração do presente. Você nem sequer pensa que se você trabalhar 10 anos no primeiro trabalho de 15 mil, você não precisa trabalhar 20 anos no outro. Mas a sua geração e a minha, ele pensa no presente, vai, para que eu vou ganhar 15 se eu posso, com 7,5, viver a vida que eu sempre quis? É para já, por isso que o cara se mata. Eu fui pastor de jovens, eu parei no começo desse ano, que eu não aguentei. Mas eu fui, por 15 anos eu fui pastor de jovens. Cara, no meu gabinete entra as mães falando, eu não aguento, o meu filho ralou, ficou 2 anos no cursinho, passou numa federal, agora no 2º ano ele chega e fala, mãe, vou parar, não é para mim isso aí. Eu falo para ele pelo menos acabar. Eu falo assim, olha, numa geração que pensa no presente apenas, essa geração ela não consegue correr ele vai falar, mas mais 2 anos que eu vou perder da minha vida para ganhar um diploma? Talvez você disse isso há pouco tempo. E pior, nem numa federal, você está na particular, está pagando ainda lá, e vai, é assim mesmo. E aí isso é o peneiro esponja. Geralmente, todos os livros que eu li sobre sociedade, eles separam por data de nascimento. Tem os baby boomers, X, Y, Z. Mas eu percebi que a divisão é um pouco mais simples. É quem entrou no mundo da internet e da informação e quem ainda não entrou. O seu pai ou o seu avô, ele anotava tudo. Ele era um cara que vivia numa época, quem vivia há uns 30, 40 anos atrás, vivia numa época que faltava informação. A informação era escassa, então você tinha que ser esponja. Você tinha que anotar tudo, você tinha que assinar, você tinha uma Barça. Você sabe o que é Barça? Não é o time de futebol do Neymar, não. Esse é o Barça. Você sabe, Barça, você mostrava, sabe, o seu pai, o seu avô, quem é mais velho está sabendo o que eu estou falando, que está se identificando. O seu pai falava assim, você é estudante, cadê a sua biblioteca? Você tinha que ter uma biblioteca no seu quarto. Cara, eu hoje falo assim, está aqui minha biblioteca, ó. Muito mais giga, cabe muito mais livro. É muito legal, chega assim, aqui vocês têm presbítero ou não? No mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo, ó. Aí o cara chega assim, você está entrando na igreja, cadê a sua Bíblia? Você vem na casa do Senhor sem a Bíblia? Eu falei, eu estou com 3. Aqui e uma da versão que você quiser, até no grego eu tenho. Mas tem que ter mesmo, não pode só blefar. E é engraçado porque a gente vai passando, e esses eram os esponjas.
os esponjas anotavam, eles não tinham informação. O problema é que esses esponjas viraram patrão, viraram CEO, viraram professores, sabe, porque eles sugavam. Só que o mundo mudou. O que era gotinhas d'água virou uma enxurrada. E se você hoje, e o esponja de ontem vai falar, se você quer se destacar como eu, seja um esponja. Só que se você for esponja hoje, você suga tudo que é inútil, você vira um grande inútil que sabe um pouquinho de tudo. Você sabe quem ganhou no BBB? Você sabe o que está acontecendo, sei lá, você sabe o último lip dub, sucesso que surgiu por uma semana, até fez um. Se você não sabe o que é lip dub, você provavelmente, essa palestra nem é para você. Não, brincadeira. É assim, era uma moda que teve aí nas redes sociais. Você sabe tudo e você não se aprofunda. Porque hoje, para quem quer se destacar e quem quer mudar a sociedade, quem quer fazer a diferença, ele tem que ser peneira. Ele não pode engolir tudo de informação que tem. Ele tem que ter o direito de desligar, o direito de esquecer. Tem um capítulo do meu livro que é o direito de esquecer. Sabia que esquecer é bênção? Esquecer é bênção. Eu tenho uma... Eu sei que não sei se tem essa regra, mas vou contar uma história aqui. Eu sou corintiano. Amém? Legal. Eu tinha um pouquinho mais de orgulho no começo do ano, mas assim... Ultimamente eu estou falando baixo isso. Mas aqui eu estou na ZL, pelo amor de Deus. Quando eu estava lá em Alphaville, eu pedia desculpa. Aqui não. Porque minha igreja era de Alphaville. Então, assim, lá é tudo São Paulino. Mas aqui, beleza. O que adianta? Eu não vou fazer essas brincadeiras. Ok. Não é minha igreja, Marcos. Não é minha igreja. Não abusa. E aí, olha o que acontece. Eu cheguei, tinha um aplicativo que eu descobri que avisava toda vez que o Corinthians fazia gol. Eu falei, demorou, ainda de graça. Baixei. E era legal, eu falei, agora eu sei, toda vez que o Corinthians fizer gol, isso era uns 2 anos atrás, o meu aplicativo fazia... E aí, eu estava lá, de repente estava passando no fim de semana, eu falei, o Corinthians fez gol, que bacana. E aí, começou a passar o tempo, às vezes eu estava almoçando ou jantando com a minha esposa numa quarta-noite, daqui a pouco, gol! Aí eu, peraí, amor, vou ligar a TV. Aí eu comecei a perceber que pelo fato de eu nunca esquecer que o Corinthians fazia um gol, ou que estava jogando, ele começou a me tirar do meu presente, que às vezes era tempo com a minha esposa, tempo com meus amigos, para ir assistir um jogo que eu não precisava se eu tivesse esquecido. Eu peguei e deletei. Eu vi que era bênção esquecer que o Corinthians joga. Hoje eu sei, eu tenho certeza disso com a tosse. Eu estou brincando com o Corinthians, mas olha, era a época que a gente dava uns 3 parabéns por ano para amigos, né? Hoje o Facebook não deixa esquecer o aniversário dos seus amigos. Que saco! E aí você vai dar um recado, não vale nada, porque 1000 pessoas estão dando ao mesmo tempo. Você entra no seu Facebook... Agora, deixa eu ir um pouquinho mais pesado. Um amigo meu pegou... E ele viveu uma vida promíscua, aí ele encontrou a pessoa certa, tomou jeito na vida e falou, Marcos, vou casar com ela só fez uma exigência, deletar a conta do Facebook. Eu peguei e deletei, eu falei, deleta mesmo, meu irmão. Aí ele deletou, não sei o quê, eu fiz o casamento, depois de 2 anos ele falou, Marcos, estou de volta no Facebook. Só que ele me contou um negócio, ele foi lá, vou fazer a conta nova no Facebook, só que só com novos amigos da igreja, uns amigos decentes, sem a velha lista, né? E aí, ele botou o e-mail dele na conta, e o Facebook perguntou assim, você quer toda a sua conta antiga, com todos os amigos de volta? Nós temos aqui. Como é que a gente esquece da nossa velha vida se a internet tem um backup dela? Você está rindo, mas eu estou falando uma coisa séria. O direito de esquecer da sociedade da informação você não tem. E o que você quer falar é assim, eu quero esquecer algumas coisas. Aliás, isso é vida nova em Cristo, tem coisas que, se até Deus que é onisciente, em Isaías ele fala que tem coisas que ele esquece. Olha que bênção, Deus esqueceu meus pecados. As tuas transgressões eu esqueci. Olha, o cara é onisciente e ele ainda tem o direito de esquecer. Quanto mais a gente. E aí vai, é por isso que eu vou trabalhando isso. Mas eu queria trabalhar com vocês, agora a gente vai falar de Bíblia, do apóstolo da peneira. Isso tudo que eu tirei, na verdade um apóstolo fez isso há 2000 anos atrás. É o cara que realmente soube peneirar, e eu quero falar qual é a importância de vocês, até quem não for ter livro, mas vocês entenderem a importância de ser peneira hoje, porque, vou clicar mais uma,
o apóstolo João foi o apóstolo da peneira. E eu quero fazer, olha só que interessante, todos os evangelhos acabam, se você fosse descrever a narrativa de Jesus, como é que você acabaria? Você tem que acabar como uma, bacana, né? O evangelho de Mateus, ele vai acabar falando sobre, e vocês vão batizando em nome do Pai, do Filho, fazendo discípulo, vai, que empolgação. Você acaba o evangelho de Mateus, fala, vamos embora. E o evangelho de Marcos? O evangelho de Marcos é melhor ainda. E com vocês vão acompanhando milagres. Aí você fala, uhul! Vamos lá, vamos fazer que os milagres e sinais vão acompanhar. O evangelho de Lucas está lá, be continued. Sabe quando você acaba um seriado? Sabe quando você vai assistir Marvel, os super-heróis ali, o Avengers? Aí os velhos que foram assistir, tudo levanta na hora que começa o letreiro. Você fala, ai, que burro, sabe que no final vai passar um pedaço. Né? Os caras não estão nem ligados que no final tem o trechinho que é do outro filme, né? Que você quer assistir. Aí você espera. É isso que é o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas fala, e eles voltaram para o templo e ficaram orando. Acabou. Aí você fica assim, be continued. Aí você corre para Atos, porque é o mesmo cara, né? E aí continua. Agora o evangelho de João não. O evangelho de João, ele acaba com o versículo quase pedindo desculpa. Desculpa aí, gente, foi isso que deu para fazer. Presta atenção. Levantei. Olha o texto, que bacana. Diz assim, e não estou faltando com respeito, estou só trabalhando com humor e depois a gente vai trabalhar mais sério por que ele faz isso. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro havia espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Sabe quando você faz um trabalho meio mal feito para a escola e no final você fala, foi isso que deu para fazer? Não parece que João está assim, quase assim, na verdade seria muita outra coisa, mas foi isso que deu. Não fique satisfeito. Mas esse versículo, ele é inspirado por Deus e ele é Bíblia, certo? Amém? Amém? Ele tem que ensinar. Por que o evangelho de João vai trazer um texto desse peneirando tudo? Você imagine você tendo que peneirar a história de Jesus. Tem muita coisa e você tem que escolher o que vai entrar. E o que vai ser lido por 2000 anos, por milhões de pessoas, e que vai mudar e impactar, graças a Deus que eles tiveram a cola do Espírito Santo. Mas se não fosse isso, ia ser complicado. Você chegar e falar assim, não, essa história entra, essa história entra. Algumas características do Evangelho de João, por que ele teve que peneirar? Primeira coisa João peneira o Evangelho para eliminar os ruídos. Olha que interessante, o Evangelho de João foi escrito no última década do primeiro século, na década de 90. Quando ele vai escrever, já os 3 outros evangelhos já estavam escritos. Eles são chamados pelos teólogos de sinóticos, né? Que são similares, são muito parecidos. Se você vai ler um, você parece que um pegou trecho do outro, e realmente tem uma boa briga sobre isso. E aí já tinha os 3 evangelhos que estavam correndo sobre as igrejas, mas João, um senhor de idade, dos seus 90 anos aproximadamente, ele decide escrever o 4º evangelho. E aí, quando ele começa a pesquisar, ele vai ver que tinha muita coisa, muita informação. E aí ele começa a tirar os ruídos. O que eu posso colocar no meu evangelho que vai trazer algo a mais para o evangelho, para os que estão para vir, e que vai realmente impactar a vida de quem for ler. Olha que interessante, às vezes, queridos, a gente nem lembra o que foi pregado domingo passado. Você lembra o texto que foi domingo passado? É tanta coisa, são tantos ruídos que a internet, que a vida começa a trazer, que a gente não tem tempo de fazer uma peneira para falar o que eu realmente estou absorvendo e assistindo, seja lá na TV, seja no rádio, seja no seu celular, o que você tem recebido? Qual é o seu nível de peneira, que na verdade está trazendo ruídos para você, que você não consegue nem sequer ter o evangelho claro, o que importa, claro. Nós estamos numa época de ruídos, a gente assina, vocês estão vivendo numa época do presente, vocês vão comprar livros que vocês nunca vão ler. E já reparou isso? Eu várias vezes eu compro um livro, eu falo assim, nossa, eu tenho uns 10 para ler, mas eu vou comprar. Falaram que esse é bom, ontem esponja, amanhã peneira. Aí eu tiro do plástico, aí eu boto na minha estante, e aí eu falo, estou muito mais inteligente. A gente está achando que comprar livro, a gente fica mais inteligente.
Não, ainda faço outra coisa. Eu pego, tiro uma foto, posto no Instagram, aí sim dei uma de inteligente. Postar livro é melhor. Postar livro é cara inteligente. Postar comida é cara guloso no Instagram. Quantos de vocês assinam revistas que vocês nunca vão ler? Quantas dessas revistas que você assinou, você tem lido toda? Quando você assinar podcasts que você não ouve? Não, mas eu baixei todos. Você compra CD que você não ouve. Você tem canal de TV, assina, preciso mais um canal, o plano maior, que você nunca assistiu, você não tem tempo. Ruídos. Mas a gente está nessa correria de, eu preciso de me informar, eu preciso de informar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é uma introdução já do segundo ponto, por que João realmente faz. Por que você acha que as pessoas vêm aqui? Deixa eu perguntar para o Ronaldo e o Carlos. Por que você acha que esses jovens vêm aqui, ouvir vocês, ou quem for, ou eu, pior, se eles têm na internet agora os melhores pregadores? Poderiam estar ouvindo Ed René, Ariovaldo e sei lá quem mais. Poderiam estar aí, se falar inglês, ainda subiu o nível. Sabe? Não sei o que pode... Por que alguém vem... É só retórico, não precisa responder não. Fica assim, eu sei que vocês sabem a resposta. Assim, as pessoas não querem mais esse evangelho gnóstico, que é só da informação, mas não tem carne, não tem presença. Aí entra no segundo ponto, que é que João, ele peneira o seu evangelho para contar uma história. E essa história é uma história real e é uma história que ele quer tocar. Presta atenção, se você começar a perceber e pegar o evangelho de João e comparar com os outros evangelhos, você vai achar algumas coisas estranhas. Os outros evangelhos querem falar sobre genealogia de Jesus. Sabe, genealogia de Jesus, ele quer explicar, então esse veio de tal. Sabe aquele trecho que você pula quando está lendo? Vamos lá, é Jesus, já sei o final, então para que ler, né? Os nomes. Aí continua, sabe assim? João nem faz isso, João já pula e fala, é o verbo que é filho de Deus, acabou. João, ele não está preocupado com a geografia do lugar, ele não está preocupado nem com a ordem, Os outros evangelhos têm uma multiplicação de pães, João tem 2. Os outros evangelhos, Jesus purifica o templo, quando ele entra, no final de João ele abre o evangelho purificando o templo, aí você fala, no final, mas João não está preocupado com isso, João está falando assim, eu vou pegar todos os fatos verídicos para contar a história que eu quero contar. Se você sabe aquela pessoa meticulosa? Coitado de você, eu tenho medo, tenho pena de você. Sabe assim, alguém vai contar uma história, então, em 2003, eu fiz não sei o que, a pessoa, não, foi 2002. Não, foi 2000, não era eu, era o Carlos e não sei o quê. Sabe aquela pessoa que não deixa nem você falar, que fica corrigindo? Datinha, coisinha, coisa pequena, porque a pessoa fica preocupada no detalhe. Na época, na nossa era da informação, o meticuloso sofre mais. João não era. João fala assim, eu vou contar a história. Eu vou contar uma história só. Olha que interessante. Jesus, vamos falar de Jesus. Eu gosto de imaginar, eu escrevo peças, eu gosto de imaginar Jesus antes de se encarnar, batendo um papo com um anjo. Aí o anjo chegaria, Jesus, você vai encarnar? Vou. Agora vai ter salvação para os seres humanos. Agora vai, eu vou. E como é que você vai passar a mensagem mais importante da história? Você vai fazer assim, uma série na HBO, sei lá. Você vai fazer assim uma série, o pessoal tem Blu-ray, cada um leva para casa. Aí Jesus fala, não, eu vou encarnar numa época que não tem nem TV, não tem imprensa, não tem essas coisas. Não, mas sério? Então você vai pegar, escrever um tratado, assim, você vai pegar, escrever, gastar sua vida lá escrevendo. Aí Jesus falaria, não vou nem escrever. Não vou escrever, vou deixar para os outros. Mas para os outros, vai que proíbem essa biografia não autorizada aí, o que acontece? Mas tem no processo aí. Ainda bem que não passou aqui, senão Jesus não entrava aí na Bíblia. Ninguém pediu autorização, foram escrevendo. Aí o anjo chegaria e falaria assim, isso não está na Bíblia, tá? Só estou imaginando aqui com vocês, tá bom? Aí eles falariam, você escreveu uma tese, começo, ponto, 3, não sei o quê, frase de transição. E aí Jesus, não, você está errado, eu vou contar historietas. Pequenas histórias, mais conhecido como parábolas, vai durar 3 minutos.
É só para quem está passando pegar toda... Jesus pega a mensagem mais importante da história e decide contar. Por isso que os religiosos da época piram com Jesus e não entendem Jesus. Porque ele pega a loucura do mundo e fala, isso aqui é sabedoria. E talvez você está nessa. Deixa eu te explicar um negócio. Às vezes você está tão preocupado com outras coisas. Você está brigando por... Sabe o que eu acho? Vamos combinar um negócio. Fala sobre a história de Jesus. Ah, mas aqui, e aí? É gay? Pode, não pode? Meu filho, pode ser gay, por enquanto. Vamos lá, vamos bater um papo. Não tem problema nenhum. Deixa eu contar de Jesus. Ah, vem cá. Deixa eu ver, é predestinado. Não, mas ninguém pergunta isso. Só na presbiteriana. Não sei o que eu fui falar isso. Você quer, pastor rouba dinheiro ou dízimo é legítimo? Meu irmão, não dá nada. Combina. Uma vez eu combinei com meu amigo. Vai 1 ano sem dar nada e nunca dá na tua vida, meu irmão. Eu quero que você ouça sobre a história de Jesus. Cara, foca na história. Como João podia, na década de 90 do primeiro século, discutir 1000 coisas. Ele estava exilado, ele escreveu o Apocalipse, ele poderia estar falando, esse negócio do evangelho é para principiantes, agora ele já está falando de instituição de igreja, como formar, como sair da perseguição. E aí, João fala, não, o mais importante é pregar a história. E João, aquele senhor, exilado, longe de tudo e de todos, ele fala, se me resta um fôlego, ainda vou contar sobre a história. E ele escreve um dos maiores escritos, o Evangelho de João. O Evangelho de João não é que nem os outros evangelhos, todos são ótimos. Mas o outro, sabe quando você quer ler a Bíblia por desencargo de consciência, sabe? Já vai dormir, nem leu hoje, vamos dar só um trechinho. Não dá para ler uma perícope, um trocinho assim, João. Em João você tem que ler, você já reparou? Não dá, não faz sentido um negocinho. João, ele escreve de capítulos em capítulos, você tem que ler 1,5, 2... Porque ele falou, é a história. O meu evangelho não vai ser contado no Twitter. O meu evangelho não dá frasezinha de Instagram. No evangelho não dá. O meu evangelho é substância. É para ser lido, é a história. E aí João não gasta tempo. Gente, não gasta tempo com coisa religiosa, que é importante. Mas tem muita gente indo para o inferno sem ouvir a história. E às vezes você fez um grande debate na sua universidade, no seu trabalho, para discutir tanta coisa menos Jesus. Eu lembro de um amigo meu que falava assim, esse negócio de Bíblia é manipulação. Vocês falam que ela não contém erros, eu garanto que contém. E é tão engraçado que esse cara, ele hoje é pastor, e ele pegou... Meu irmão, ele brincou com a Bíblia, ele não brincou comigo. Ele brincou. Aí ele pegou a Bíblia e falei, então me acha um erro. Ele pegou uma Bíblia e foi ler a Bíblia para encontrar o erro, para virar. Na verdade, nem foi comigo, ele faz com os amigos. E aí ele foi lendo. Aí ele foi lendo. Ainda os caras, lê no Novo, que tem muito erro. Tem lá tem. Então eu vou. E ele foi ler, e ele era agnóstico, né? Aquele que acredita até que tem Deus, mas não tem mais nada a ver. E aí ele foi lendo, e ele conta a história que ele ajoelhou do lado da cama dele e falou, Senhor, essa história, eu quero viver ela. E ele se converteu, é pastor, companheiro. O cara pegou a Bíblia, ele pegou a Bíblia para atacar, ele foi para aprender e voltou liberto. É isso que faz a história, gente. Conte a história da Bíblia. Eu tenho raiva quando os cultos demoram e o cara, vou ler uma mensagem rapidinho. Rapidinho, caramba, a gente veio para ouvir a mensagem. Gasta tempo, lê um pouco mais. É melhor que você pregando. Está aqui o pastor que pegou um versículo para pregar, né? Mas tudo bem. João peneira o seu evangelho para ter um protagonista. Saca só, como você vai contar uma história que você está nela, mas você não quer que rouba a atenção? Porque era para João ter escrito assim, então, eu e Jesus fomos andando logo depois da crucificação, mas você não percebe que o cara que está escrevendo João é João até o penúltimo versículo. Vai lá no penúltimo versículo, que é engraçado, que é aí que João falou, agora que todo mundo já leu quem é o protagonista, já sabe quem é o herói da história,
Agora eu vou dar uma dica. Quem vos fala é o cara que tem Jesus como testemunha. Ele é conhecido como o cara que testemunhou de Jesus. Ele escreve um evangelho grande, um livro. Ele está lá, mas ele passa por desapercebido. É um menino, é o amigo de Jesus. Ele não fala eu. O protagonista do jeito que João peneira é só Jesus. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender. Jesus é o herói dessa história, meu irmão. Não sou eu nem você. A gente precisa entender isso. Eu costumo contar uma história aqui. Vamos lá de novo, mais um. Já vou acabar. Mais um testezinho. Vou contar 2 histórias. Uma dos 3 porquinhos. Não é do Palmeiras, não. É 3 porquinhos. E uma de Davi. Vai lá. Os 3 porquinhos, eu costumo dizer o seguinte. Presta atenção. Tinha o primeiro porquinho, era preguiçoso. Ele construiu a casa na palha. Sei lá, feno. Aí o lobo veio, soprou, ele saiu correndo, socorro, socorro, bateu na porta do segundo porquinho, que era mais ou menos preguiçoso, tinha construído com umas madeirites, as coisinhas vagabundas. Aí chegou, bateu, ele entrou, os 2 porquinhos estavam lá, o lobo mal falou, saia, senão eu vou soprar, sopra, derruba. Aí sai os 2 porquinhos, vai no terceiro. O terceiro porquinho era um homem sério. Ele levava a sério as coisas, ele construiu sua casa sobre a rocha, ele fez bonito com a alvenaria, era uma casa decente, ele abriu para os 2 outros irmãos, ele entrou, e aí o lobo falou, vou soprar uma vez, vou soprar 2 vezes, vou soprar 3 vezes. Aí o lobo subiu, desceu pela chaminé, caiu num caldeirão e morreu. Seja igual ao terceiro porquinho. Seja um homem que leva a sério, seja um homem que tenha coragem de construir uma boa casa, seja um homem de fazer coisas diferentes. Ok, isso aqui é a história do terceiro porquinho, amém? Quem quer ser o terceiro porquinho, amém? Amém, ok. História de Davi, estava todos os outros soldados com medo do gigante, que chamava Golias, eles ficavam com medo, isso o quê? O gigante vinha e blasfemava, cadê vocês? Vou soprar vocês. Aí, todo respeito. Aí, tudo bem. Daí Davi era um rapaz que era um homem sério, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele pegou as 3 pedrinhas, rodou, derrubou o gigante caiu. Faça igual o Davi. Seja um cara sério, seja um cara de coragem, enfrente os gigantes da sua vida. Amém? Eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta séria, que eu faço isso para os alunos de hermenêutica, de estudo bíblico, mas eu acho que para vocês vai ligar uma chave no coração de vocês importante. Qual a diferença da lição de moral, presta atenção, da lição de moral entre a primeira história e a segunda história? Qual? Nenhuma? Eu vi um nenhuma aí, seus herege. Vamos botar fogo nessa aqui. Herege! Comparou a Bíblia com 3 porquinhos, não fui eu. Brincadeira. Do jeito que eu contei, nenhuma. Deixa eu falar, se lição de moral transformasse vida, ninguém saía da escola pública legal, porque eu cresci na escola pública e todo dia eu não tinha aula, eu tinha lições de moral. A minha professora, ela entrava e falava, vocês não valem nada. Vocês confundem liberdade com libertinagem. Aí, Você deve ter tido uma professora dessa. Se lição de moral convertesse, eu levantava na segunda, você vai, amém. Eu mudo. Gente, se você pega a Bíblia, que tem lição de moral maravilhosa, mas só prega a lição de moral, você não muda ninguém. Você só transforma as pessoas em religiosos fariseus. A lição espiritual está no protagonista. Você tem que pôr o óculos que enxerga Jesus na Bíblia toda. Você vai pregar o Davi, que é inspirado por Deus, que Davi é um herói. Ele fala assim, Davi enfrentou os gigantes, faça igual aos gigantes, mas não acaba aí. Sabe por que você não vai conseguir enfrentar o seu gigante? Porque ele é gigante, a gente é falho, a gente tem medo de gigante. Mas existe um verdadeiro Davi. Olha, o protagonista não é Davi. Existe um verdadeiro Davi por trás desse Davi, que ele não arriscou a sua vida para salvar o povo, ele deu a sua vida para salvar um povo. Ele chama Jesus. E através da morte dele, ele vence o gigante em você. Isso é outro papo. Eu tiro a lição de moral, boto a lição de moral, mostro que você não é capaz, que você é imoral.
é todo pecador, e agora eu coloco Jesus como o único que pode te transformar a sua vida. Jesus é o verdadeiro Noé, não é Noé. Jesus é a verdadeira arca, Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é Davi, Jesus é o Salomão, Jesus é o único protagonista. Eu estou numa igreja pentecostal ou presbiteriana? Amém? Eu estou na presbiteriana, não é possível. Se a unicidade de Jesus não nos faz emocionar e sair do nosso lugar e falar amém, não dá mais nada. És mais forte que o pecado, que a morte. Ele venceu a morte. É o nosso Senhor, o único protagonista, o herói da história. Ele é o herói da história. E é por isso que eu queria, com essa última, falar que João decide contar a mensagem da graça. E é essa mensagem da graça, quando a gente peneira, entre tudo, principalmente peneirar a Bíblia. É você ler, entendendo o Evangelho de Gênesis a Apocalipse. Quantas informações, mas você tem enxergado a graça de Jesus na tua vida. Essa é a mensagem de transformação. Essa é a peneira que Jesus faz. Olha que bacana. Jesus tem a peneira dele, mas você ficou na peneira dele. Amém? É demais, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi crucificado nu, ele foi espancado, ele teria todo o direito, naquele madeiro, de falar: Senhor, essa turma aí não vale o que eu estou fazendo, não, me tira daqui. Mas ele naquela cruz, ele fala: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Eu agradeço todos os dias por essa frase, porque toda vez eu faço alguma coisa, Jesus fala: ô Senhor, o pastor Marcos não sabe o que está fazendo. O pastor Marcos, ele até tem uma boa vontade, mas é ruim demais de coração. Ô bicho ruim. E eu falo: Senhor, eu tentei te agradar. E ele ainda fala: não tentou, Marcos, você é egoísta, você é vaidoso, você fez isso só por você. Eu falo: não, mas Senhor, mas eu até... Não. Eu falo: e aí, Senhor, o que eu tenho para te entregar? Nada. Mas minha misericórdia aceita a tua vida. E é assim com você, queridos. A gente não faz a diferença porque a gente está focado em outras coisas. A gente está focado na religião. Religião é boa para conduzir e trazer equilíbrio para a sociedade. Mas religião não muda a tua vida. Só o Evangelho de Jesus tem o poder para transformar a sua vida. Só o Evangelho de Jesus, ele transforma a sua natureza pecaminosa em uma nova natureza. Aquele que está em Cristo, de nova natureza é. A natureza velha já era. Eis que a nova natureza, tudo é novo. Abaixe sua cabeça, eu queria orar por vocês. E eu queria separar esse momento para a gente ter um momento de oração aqui, talvez chamar os líderes para vir aqui. Quero chamar a banda também para a gente cantar o És Mais Forte. Mas eu queria que você sondasse, eu queria que você peneirasse a sua vida. E geralmente nos apelos a gente faz uma coisa para você mudar. Eu queria que hoje fosse um pouco diferente, alguma coisa que você peneirasse e deixasse de fazer. O desafio não é uma coisa que você vai ter que começar a fazer. Você está com fala assim: eu não tenho tempo para nada, para o essencial. E aí o texto de buscar primeiro o reino de Deus, a gente não busca porque todas as coisas a gente está tentando acrescentar. E talvez você aqui nessa noite, Deus está te falando: olha, você está muito ativista. Você está achando que está abafando. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É meu, somente meu, todo o trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. É assim que Jesus está chamando você essa noite. Para um
refrigério para uma vida menos agitada, onde você vai peneirar muitas coisas. Você está deixando que o mundo faça a sua agenda, sendo que Jesus tem uma outra agenda para você. Algumas coisas você tem que deixar. Queria que todos ficassem em pé. E talvez, se você tem algo para falar com Deus de forma especial que você ouviu, você viesse aqui na frente. Viesse aqui na frente, a banda vai cantar o És Mais Forte. E a gente quer orar por você aqui na frente. Não fique no seu lugar. A essência do Evangelho está alcançando você. Você é um cara da tecnologia, talvez você é um cara muita coisa, mas que Deus está falando com o seu coração aqui, ó. Não deixe escapar a mensagem. Não deixe o passarinho roubar do seu coração a mensagem que foi colocada pelo Espírito Santo. Você precisa, e Deus sabe por que você está vindo aqui. A mensagem, o protagonista, uma história, os ruídos se vão e o Evangelho fica. É o Evangelho da transformação. Sai do seu lugar, vem aqui entregar, fala: Senhor, eu preciso simplificar essa história. Senhor, eu preciso estar, Senhor, com uma mensagem só, uma história, Senhor. Um protagonista na minha vida, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que frase de João Batista. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar. Queria que os líderes viessem aqui orar, colocar as suas mãos, pedir para o Espírito. Os líderes aqui da igreja, você que foi eleito como líder, presbítero. Enquanto a gente canta, ministra. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meio a paz ou a sofrer, teu amor me libertou. E viva estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado. Senhor, tu és mais forte que o pecado e que a morte, Pai. Na tua palavra, Senhor. O Senhor ressuscitou, Senhor. É o Senhor. É o Senhor de todas as vidas, Senhor. É o Senhor dessa igreja, Senhor. O Senhor é o Senhor de cada um que está aqui, Senhor. Sobre a minha vida, Senhor. O Senhor reina. O Senhor reina para sempre nas nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor.